Bom, pessoal, boa noite, tá? Ainda continuando nossa disciplina de enfermagem clínica, certo? Hoje nós iremos começar as especialidades de clínica médica. Iremos ver a angiologia. A angiologia é uma especialidade médica dedicada a cuidar do sistema circulatório, que é formado por vasos sanguíneos, veias e artérias e vasos linfáticos. No Brasil, atuando junto com a cirurgia vascular, o angiologista tem a responsabilidade de estudar e diagnosticar as doenças vasculares que possuem tratamento clínico. Ou seja, sem cirurgias, o cirurgião vascular corrige as doenças por meio cirúrgico. A angiologia é muito procurada para tratamento de varizes, microvarizes e vasinhos que afetam a maioria das mulheres, interferindo na saúde e na estética. A especialidade do angiologista é tratar as doenças circulatórias em sua fase inicial e também realizar a prevenção delas, orientando a medicação, os cuidados com a alimentação e hábitos saudáveis. Outras doenças diagnosticadas pela angiologia são acidente vascular cerebral. Os acidentes vascular cerebral, que antigamente falava que o nome correto é acidente vascular encefálico, que ainda se usa termos ainda como AVC, mas os termos corretos é AVE. Então, acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico, quando eu digo cerebral, eu estou referindo à parte do cérebro. Quando eu digo acidente vascular encefálica, eu estou referindo toda a massa encefálica que está dentro do crânio. Então, esse acidente é um vaso sanguíneo que ele é rompido, e começa a extravasar sangue. Então, desde dessa prevenção de não acontecer o acidente, tá? Depois que acontece, tá? O cirurgião vascular junto com o angiologista vai atuar nesta área para poder fazer essa cirurgia. Trombose venosa, A trombose venosa, ela é uma das patologias que eu posso dizer assim perigosas, Apesar que não causa dores, a maioria são assintomáticas, porém as tromboses podem ser fatais. Se esses trombos que se formam na parede dos vasos, eles se romperem das paredes e viajarem, tá, até ali o coração, ou até o pulmão, ou até mesmo aí o cérebro, pode provocar morte, tá? Então a trombose é nada mais nada menos do que um coágulo sanguíneo, localizado ali dentro de um vaso que é transportado através do sangue e pode chegar até essa circunstância de impedir a passagem do sangue, causando ali uma isquemia, a morte do tecido daquela região onde não está chegando sangue, O aneurisma é como se fosse varizes, porém as varizes são nas veias, tá? É como os vasos enchem de sangue e não se rompem. É uma dilatação anormal das artérias. Quando eu falo aneurisma, é artéria. Quando eu falo varizes, é veias. As varizes, elas se enchem e se rompem, tá? E a maioria, elas não causam morte. Não causa morte. Agora, se houver um rompimento do aneurisma, aí sim é morte, tá? Porque imaginamos, em anatomia vocês sabem que veia carrega sangue sangue ruim. A artéria carrega sangue bom. As veias têm dificuldade para levar o sangue para o coração. As artérias saem do coração com alta pressão. Então, se romper uma artéria, ela jorra sangue muito rápido, o paciente vai a óbito rapidamente. Então, dependendo de onde é o aneurisma, pode ser fatal um rompimento dele. Então, as varizes é nada mais nada menos do que veias dilatadas, tá? Estouradas, certo? As varizes têm N fatores que podem provocar varize, desde, por exemplo, obesidade,
gravidez, né, muito tempo em pé, falta de circulação, salto alto, inúmeras coisas podem causar varizes. Porém, também faz microcirurgias para poder desobstruir, né, e voltar ao normal as veias. Por que as veias causam varizes? Lembra que eu falei para vocês que as veias elas têm válvulas, fazendo com que o sangue retorne ao coração. Ela tem dificuldade para chegar até o coração. Porém, quando as válvulas relaxam, o sangue desce, fazendo com que a veia não suporte aquela quantidade de sangue que está descendo. E com isso elas se rompem, aumentando de tamanho. Essas úlceras, essa úlcera venosa, ela se dá através de feridas, tá? Por exemplo, as úlceras, ela vem desde uma ferida crônica dos membros inferiores. Lembra de úlcera de pressão, né? O paciente é muito tempo numa posição só, pode provocar essa úlcera. Essa úlcera é venosa, porque há circulação naquele tecido, entendeu? Então, são feridas abertas, né, fundas nos membros inferiores, tá? Em geral, pouco dolorosas, que denominam muito e a cicatrizar. Então, demora muito a cicatrizar, tá? E, preferencialmente, sobre os ossos do tornozelo, costuma surgir após leve traumatismo. Então, essas úlceras, né, são provocadas por pressões ou membros inferiores, né? O pé diabético, ele é uma complicação do diabetes mellitus, né? Temos dois tipos de diabetes, diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2, tá? É quando uma área machucada ou infeccionada nos pés desenvolve uma úlcera, uma ferida. Seu aparecimento pode ocorrer quando a circulação sanguínea é deficiente e os níveis de glicemia são mal controlados. Aí qualquer ferimento no pé deve ser tratado rapidamente para evitar complicações que possam levar a uma amputação, né, do membro afetado. Então, muito cuidado com pessoas que são diabéticas a provocar isso aí, uma ferida. Com esses pacientes que veio viajando de Belo Horizonte para cá, para Marabá, e nessa viagem ela fez um calo no dedo, e desse calo teve que amputar o pé, depois amputar a perna, tá? Então, muito cuidado para quem tem diabetes que não consegue controlar. Tá bom, pessoal? Aí vem a arteriosclerose. A arteriosclerose, pessoal, é nada mais, nada menos do que placas de gordura dentro dos vasos sanguíneos. Tá? Essas placas de gordura são chamadas de ateroma. Essa ateroma, tá? Essas gorduras, quando o colesterol está muito elevado, tá? Aí acontece isso. O triglicerídeo também, quando está muito elevado, acomete isso, pessoal. Então, são complicações nos vasos, tanto artérias como as veias. Então, quando tem ateroma, se descobre com um cateterismo, é um exame, né, que se faz para ver se há um bloqueio. E esse bloqueio, né, sempre é feito, né, pela aterosclerose, as placas de gorduras. Então, o obeso, possivelmente a maioria dos obesos tem ateromas, tá? Tem essa impedição do fluxo sanguíneo. Então, o fluxo sanguíneo de um obeso, ele é turbulento, ele não é laminar. Quem mais tem? Os fumantes tabagistas, tá? Porque a nicotina, ela gruda na parede dos vasos. E se vai passando ali uma gordura, tá? Ela segura e vai formando um bloqueio. Aí, se for nas veias, se for nas artérias coronárias, aí provoca um infarto agudo do miocárdio, não é verdade? Então, essas arterioscleroses é muito frequente em pessoas tabagistas e pessoas obesas, sedentárias, tá? Tudo isso. Eu pulei aqui, ó, síndrome de Raynaud, tá? É uma condição em que alguma área do corpo fica dormente e fria sem certas circunstâncias. Tá? São artérias menores que fornecem sangue para a pele e contrai excessivamente uma reação ao frio, limitando o fornecimento de sangue para as artérias afetadas. Então, o sangue não consegue passar para as extremidades, geralmente pelas pontas do dedo, por exemplo, não consegue chegar, tá? Então,
começa a ficar cianótica as pontas do dedo, porque não está passando sangue. Isso é chamado de síndrome de Raynaud, tá? É uma doença um pouco rara, tá? É um pouco rara, porém é mais comum em homens do que em mulheres, tá? Então, ela acomete as extremidades, certo? Causando aí uma falta de circulação dos membros, tá? Principalmente ali nos capilares, impedindo ali o retorno venoso do mesmo. Então, esse é o síndrome de Raynaud, certo? Vamos lá para fístulas. Nessas fístulas são rompimentos, são feridas, tá? Que pode provocar dentro dos vasos sanguíneos, tá? Vamos para linfangite. Essa linfangite, pessoal, tendo tudo a ver. Olha, até agora eu estava falando de vasos sanguíneos, estava falando de veias e doenças de artérias, tá? A linfangite, ela já vai atingir o sistema linfático, correto? Ela já vai atingir o sistema linfático, causando aí um bloqueio, tá? Através do sistema linfático, certo? Então, essa doença, eu posso dizer que é uma infecção de um ou mais vasos linfáticos e causa habitualmente por estreptococcus. Então, quando há uma inflamação, que essa inflamação ela se generaliza nos gânglios linfáticos, causando aí uma infecção, tá? Ela impede com que o sangue seja tirado em impureza e os gânglios aumentam em tamanho, causando aí uma linfangite, tá? É tratada com angiologista, porque ele trabalha tanto com o sistema linfático, com artérias, com veias. Então, o sistema linfático vai atuar sobre isso aí. Então, quando o corpo é submetido a uma infecção muito grande, tá? Vai fazer com que os gânglios linfáticos aumentem de tamanho, provocando aí uma linfangite, tá? Tenha tudo aí a ver com o sistema linfático, certo? Linfedema. A linfedema também tem a ver com o sistema linfático. A linfedema é um inchaço. É um inchaço do membro inferior, do membro superior. É quando algum glândula está obstruído pela infecção também, fazendo com que aquele membro aumente de tamanho, como se fosse uma elefantíase. Só que elefantíase é através do mosquito que faz aquilo ali, o mosquito culex. Tá? O linfedema não. O linfedema é falta de circulação do sistema linfático, não está drenando e por isso está causando um inchaço anormal. Tá? Então seria uma obstrução ou um bloqueio, tá? E começa a reter líquido, aquele líquido fica retido no espaço interstício, fazendo com que teu membro direito fica pode chegar até 2 vezes maior em espessura do que o esquerdo. É uma condição causada por uma obstrução do sistema linfático, parte do sistema imunológico e circulatório, né? O linfedema é mais comum pela remoção do linfonodo. Então tem que procurar o gânglio linfático que foi alterado, que não está conseguindo fazer a filtragem para fazer a cirurgia para remover aquele linfonodo ali, tá? Erisipela e celulite, eu até dei em anatomia para vocês. A porta de entrada dela é a pele, né? A erisipela ela é mais superficial, né? Penetra ali pelo corte, pelo estafilococcus, causando ali uma infecção na pele, tá? Na primeira e na segunda camada da pele. A diferença da celulite, que a celulite é mais agressiva, ela chega até na tecido adiposo, onde é a gordura, tá? E pode chegar ali em caso de amputação, tá? Uma necrose mesmo. Então, quem trata também é um cirurgião vascular e um angiologista. Entre outras, quando a doença já está em um estágio avançado ou um quadro se agrava, o angiologista avalia o caso e orienta a ação junto com o cirurgião vascular para fazer as medidas necessárias. Principais casos que chegam ao angiologista é dor, inchaço aos membros, sensação de peso nas pernas, alterações da temperatura, dormência na panturrilha, tá? Que é claudicação, formigamentos, cãibras, cansaço dos membros inferiores, dificuldade para caminhar, coceira,
veias azuladas ou arroxeadas, tá? Queimação nas plantas dos pés, nas pernas, tudo isso, se eu tiver algum desses sintomas, eu vou no clínico geral, né, ele vai encaminhar para um angiologista, tá? Porque a parte do angiologista, ele vai mais atuar na parte de prevenção, na parte de medicamento, microcirurgias, coisas que dá para resolver com medicamentos, com orientações, que ainda não é nada grave. Quando é algo cirúrgico, aí eu já passo para o cirurgião vascular, que o angiologista ele não faz cirurgias invasivas, só minimamente invasivas. Algumas razões da importância de consultar a um angiologista: diagnosticar doenças vasculares precocemente, prevenir um acidente vascular cerebral, orientação correta sobre os cuidados diários, diminuir a incidência de complicações vasculares em diabéticos, que é isso aí. A demanda é muito grande, então o número de incidência, o que é incidência? Casos novos, o número de incidências, ou seja, diabetes que aparece com complicações vasculares é imensa, então ajuda a prevenir complicações, prevenir e controlar a trombose, tá? Quem tentar fazer o máximo de esforço, tomar os medicamentos corretos para poder dissolver aquele coágulo, e não deixando aquele coágulo sair sem destruí-lo. Prevenir complicações das pernas, das artérias. Prevenir complicações das doenças das artérias, como aterosclerose, para não chegar a acontecer uma amputação de membro. Tratar de varizes para resgatar o bem-estar e a autoestima. O sistema vascular é fundamental para o bom funcionamento de todo o corpo humano, e por meio dele que nutrientes e oxigênio são transportados para as células. A angiologia é uma área tão delicada e que nos permite cuidar dessa parte que muitas vezes é esquecida. Então é muito importante. Marabá tem angiologista sim, tá? A maioria dos angiologistas ele já faz uma residência maior e torna-se já um cirurgião vascular. Então ele tem tanta parte de prevenção, de ambulatório, de consulta, como a parte também cirúrgica, tá? Por exemplo, a doutora Tatiana, ela é angiologista e médica cardiovascular, tá? Então ela trabalha nessa parte toda de angiologia e também vascular. A consulta com o angiologista é muito importante, pois a avaliação dele é essencial para se ter um diagnóstico precoce de doenças vasculares, sendo mais fácil de se tratar, pois quanto mais avançado for o quadro clínico do paciente, mais difícil será o tratamento. As doenças dos vasos sanguíneos e linfáticos são quase sempre silenciosas, pois os sintomas só aparecem quando estão em estágios mais avançados. Por isso é importante buscar a prevenção. Que técnicas o angiologista utiliza para fazer diagnóstico? O médico angiologista dispõe de diversas técnicas para diagnosticar as patologias que acometem os vasos do sistema circulatório e linfático. Entre elas está a angiografia, a ecodoppler arterial e venoso, a capiloscopia, a radiografia, a cintilografia, tomografia, ressonância magnética, inúmeros exames, né, tanto vasivos como invasivos, de imagem, para poder chegar à conclusão se o paciente tem algum problema vascular. Quando o tratamento além das medicações hábitos saudáveis que são prescritos pelo clínico, ele também tem a permissão de realizar algumas intervenções ambulatoriais pequenas, como escleroterapia de varizes como o sem espuma, aplicações de laser transdérmico para tratamento de hemangiomas e varizes, curativo em úlceras, cirurgias convencionais abertas, cirurgias endovascular minimamente invasiva. Todavia, cirurgias maiores que exigem a internação do paciente só podem ser realizadas pelos cirurgiões vasculares, que têm a sua formação voltada para a técnica operatória. Correto? Então, o angiologista ele tem seus limites, tá? Passou dali, aí é um cirurgião vascular. Correto? E por aqui terminamos.